Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como realizar os testes, né, estimativo de um RM e o teste de índice de fadiga, onde o teste de estimativa de um RM vai ser utilizado para calcular o status de treinamento seu. Para que serve o status de treinamento? Ele serve para classificar o seu nível e aí para que eu possa montar um treino de acordo com o seu nível, com as suas necessidades, respeitando o princípio da individualidade biológica. Como que a gente vai fazer esse teste? Primeira coisa é ir até o aplicativo, tá? Entra na sua área, né, de trabalho, onde você tem as rotinas de treino, e você vai buscar isso aqui, ó, teste da estimativa da força máxima. Clico nele e entro. O que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar que você vai realizar um teste importante para o nível, classificar o nível do seu treinamento, e esse teste ele é chamado de teste de estimativa de um RM, de uma repetição máxima. O teste de estimativa de uma repetição máxima, ele visa trabalhar com maior número de repetição, porém não trabalhar com o máximo, tá? Então, o teste de carga máxima seria eu levantar em um movimento o máximo de peso possível. Como eu não quero que isso aconteça, eu faço um teste de estimativa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é até a balança, medir o peso corporal meu, tá? E até a aba arquivos, dentro do aplicativo, e lá vai ter um link, tá? Você clica nesse link e esse link vai te trazer para dentro da planilha, tá bom? Essa aqui é a planilha, ó. Então, dentro dessa planilha estarão os exercícios. Então, a cadeira extensora, o pulley anterior, a rosca barra, e para cima ainda a gente vai encontrar o agachamento e o supino reto. Você vai fazer todos os exercícios? Só vai fazer todos os exercícios se você foi orientado por mim a fazer todos, tá certo? Senão, você vai realizar aquele que eu coloquei no aplicativo para você. Então, se eu colocar que você vai fazer bíceps e a cadeira extensora, você faz só aquilo que foi indicado por mim, tá certo? Então, continuando as orientações, utilize o aquecimento para determinar a carga que você vai fazer durante o teste. Então, eu faço 1, 2, 3 séries e eu vou tentando acertar, tá? O peso para que eu, na hora que for começar a contar como teste, eu possa ficar entre 2 e 10 repetições. Só para lembrar, né? O teste é de estimativa da força máxima. Então, se eu fizer 2 movimentos, eu vou estar mais próximo da minha força máxima. Então, o erro passa a ser menor. Se eu faço 10 repetições, está um pouco mais distante da minha força máxima, do meu movimento máximo. Então, a margem de erro começa a aumentar. Por isso, há uma sugestão, veja só, uma sugestão que você fique entre 2 e 10 repetições. Nossa, Eduardo, mas eu acabei fazendo lá o aquecimento, determinei um peso que eu acho que ficaria entre 2 e 10 repetições, mas acabei fazendo mais. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Você anota o peso que você levantou, anota o seu peso e a quantidade de repetições, tá certo? Vou voltar para cá, então, ó. Então, vou colocar a data do teste, por exemplo. Vou colocar o meu peso corporal. Vou colocar o peso que foi levantado por mim, que eu selecionei durante o aquecimento. E aí eu vou colocar o número de repetições, tá? Cheguei a fazer 6 repetições. Olha que interessante. A hora que eu faço isso, ele já me mostra a minha estimativa da força máxima. Então, se eu levantei 30 quilos e fiz 6 movimentos, a estimativa da minha força máxima seria em torno de 34,1. Se eu pegar, tá, o peso, a estimativa da minha carga máxima, e eu fizer a divisão pelo meu peso, eu vou achar o peso relativo, tá? É assim que eu comparo indivíduos. Né, com esse perfil aqui, eu tenho a classificação como sendo iniciante. Então, eu vejo, tá, que para o nível de força, no agachamento, vamos até tirar do agachamento, vamos colocar lá na extensão, que é o nosso exemplo. Está aqui, ó. Então, vamos colocar que eu fiz 30 quilos. Então, se eu fiz, tá, veja que interessante, né?
o mesmo peso em grupos musculares diferentes me dão classificações diferentes. Então, aqui eu seria considerado intermediário. Para que isso serviria? Serviria para na hora que eu for montar o treino, até escolher as metodologias que eu vou colocar para vocês, tá certo? E para ajudar no cálculo do nível da estimativa, nível de status seu do treinamento, ok? Então, voltando para cá, o teste consiste em fazer apenas uma série. Caso inicie o teste e perceba que pode fazer mais que 10 repetições, você faz e anota o número de repetições. Deve-se utilizar como parâmetro, né, de término do teste. Então, que hora que eu paro? Porque às vezes eu estou fazendo movimentos, mas eu estou fazendo errado. Se eu tenho essa percepção que eu estou fazendo errado, eu paro, tá? Só para entender. As pessoas que eu acredito, né, necessitar de um acompanhamento para esse teste, elas não farão sozinhas. Se você tiver com esse vídeo aqui, você foi orientado a fazer esse teste sozinho, e por isso eu acredito que você tenha uma consciência corporal que proporcione falar, olha, o movimento caiu a qualidade, eu preciso parar. Certo? Então, eu realizei esse teste, tá? Que estão todos nessa planilha aqui, onde o link está com vocês. Então, depois que eu fiz, né, os exercícios que foi selecionado para que eu fizesse, eu vou realizar um outro teste. Esse teste, tá? Então, término do teste, após o final do teste, eu tenho que, né, de repetição, estimativa de repetição máxima, eu tenho que dar 5 minutos para começar o outro teste. Então, eu vou lá, regulo, bebo uma aguinha, né? Me enxugo um pouquinho, deu 5 minutos, vou começar o teste de índice de fadiga. Como funciona esse teste de índice de fadiga? Ele consiste em eu realizar, tá? Eu realizar 6 séries com 10 segundos, né, de pausa, e o peso que eu vou selecionar é o peso equivalente a 35% do peso corporal. A planilha já faz esse cálculo. Eu vou vir aqui para você, ó, puxar para o cantinho aqui. Então, agora seria esse teste aqui do lado, ó. Então, eu vou chegar, colocar data também. Então, vou colocar 10. Opa, 11/10/2022. O exercício, no caso, seria extensão de joelho. O meu peso, 82. E ele já automaticamente vai calcular os 35% do 82. Aí eu vou lá na minha máquina, tá? Um dado importante, a máquina que eu for realizar, ela tem que ter não só a quantidade de furos, ela tem que ter a quilagem. Por quê? Porque aí eu vou olhar lá e eu vou tentar colocar o peso mais próximo sem ultrapassar de 29. Então, eu cheguei ali na maquininha da cadeira extensora, eu tenho um peso em 27,5 ou 28 quilos, o próximo vai para 32. Então, se passou de 29, eu vou escolher o peso que vem anterior de menor valor. No caso, seria o 28 ali, 27,5. Aí eu começo, né, a fazer. Fiz a primeira série. Quantos movimentos eu fiz? Fiz 15 movimentos. Legal, tá? Dou 10 segundos de pausa, faço de novo, anoto. Quanto que eu fiz? Fiz 13. Tá? Dou 10 segundos de pausa, faço de novo. Caí para 8. Dou mais 10 segundos de pausa, vou medir lá, caí para 7. Mais 7 segundos, mais 10 segundos de pausa, caí para 4. E mais 10 segundos de pausa, caiu para 2 movimentos. Olha que interessante. Aqui ele vai calcular a carga total externa, tá? E em relação à primeira série. Então, a primeira série que eu fiz 15 movimentos, eu levantei 431 quilos. Já a segunda caiu para 13, eu levantei 373. A minha fadiga que eu acumulei da primeira para a segunda série equivale a 13%. Tá? Aqui, no terceira série, em relação à primeira, caiu 46. Na quarta série, em relação à primeira, caiu 53. E assim por diante. Tá certo? Então, essas duas planilhas eu vou utilizar para poder fazer esses testes aí. Certo? Deixa eu voltar para cá.
e aí ele vai analisar aqui o teste, e aí ele vai descrever tudo que eu falei. Aqui embaixo está a sugestão. Então, assim, vamos supor que eu resolvi que eu vou fazer todos os testes. Foi indicado, né, que eu fizesse todos os testes. Qual é a ordem? Então, no primeiro dia você faz agachamento e a rosca, segundo dia você faz cadeira extensora e supino, a terceira faz pule anterior. Tá? Essa é uma sugestão para quem faz todos os dias. Se você for fazer alguns exercícios selecionados, no seu aplicativo já vai virar a orientação, tudo bem? Então, eu comecei pelo aplicativo, já fiz um paralelo, né, com a aba, né, só para vocês verem onde que está. Estou voltando aqui, ó. Então, veja a aba arquivos, ó. Clico aqui na aba arquivos, não está ainda porque eu não inseri, tá? Mas vai estar aqui uma abinha onde vai ter o link, tudo bem? E aí você vai encontrar isso aqui, ó. Esse vai ser o link. Então, tá, teste da estima da força máxima e índice de fadiga. Você clica nele e te joga ali no aplicativo. No aplicativo não, na planilha para poder fazer a anotação. Tudo bem? Pessoal, é isso aí, ó. Acredito que eu tenha ajudado vocês, né, a se orientar pelo menos um pouco. E aí, além, né, de estar aqui dentro, você pode entrar no teste e eu deixei meio que formatado para vocês entenderem como que vai ocorrer, tá? Deixa eu colocar na visão do aluno. Eu venho para cá, então veja só. Hoje eu vou fazer cadeira extensora. Então, lembrando que é um teste da estimativa, o primeiro teste é o teste da estimativa de um RM. Eu vou fazer de 2 a 10, mas eu posso passar, tá? Caso não consiga mais, você chega até a fadiga total. Aí você anota o peso, tá? Que você levantou, o seu peso e o número de repetições, que a gente viu anteriormente. Depois eu venho para o teste do índice de fadiga. Tá? Antes de iniciar, também realize a pesagem, identifique 35%, você preenche lá, ele já calcula. E aí são 6 séries, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu tenho que anotar, né? Eu tenho que anotar a quantidade de movimentos que eu faço, já que a carga, né, o peso, ele é constante. Então, eu vou anotar e depois eu insiro lá no aplicativo. Tá? Aqui não tem um campo para inserir, porque seria o campo repetições. Eu não tenho essa possibilidade dentro do aplicativo. Então, anoto no papel e aí eu vou preencher na planilha. Então, isso aqui é como se fosse um norte para você poder fazer os 2 testes em seguida sem se perder. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Qualquer coisa pode me chamar no particular. Abraço.